Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Há muito tempo que eu não faço vídeo, né? Desculpem pela ausência, mas eu continuo aqui tentando terminar a reforma do lugar onde eu vou morar e isso está me tomando muito tempo, tive que viajar também, então eu infelizmente não tinha como gravar um vídeo, não tinha tempo, não tinha nem cabeça para pensar em um vídeo. Estou aqui gravando, esse é um domingo de manhã, situação de luz aqui está precária também, mas eu estava muito afim de gravar, falei, bom, peço desculpa pela qualidade do vídeo, mas pelo menos a gente se fala e eu entro num tema hoje que é um tema que eu, para ser bem sincero, nunca tive vontade de fazer um vídeo sobre esse tema, mas até já mencionei mais ou menos o que eu penso em alguns vídeos aí na história do canal, mas recentemente algumas pessoas, foi um número muito grande de gente, sei lá, mais de 10, umas 15 pessoas mais ou menos, que pro canal Mr. Charuto tem um monte de gente, perguntando se eu não ia fazer essa lista, se eu não ia falar sobre a lista. Felizmente a maioria perguntou se eu não falaria, não comentaria sobre as listas. Isso foi no final de dezembro, início de janeiro, quando essas listas saem, mas eu queria fazer o vídeo, mas acabei não fazendo, estou fazendo agora. Não está no momento muito oportuno, mas eu acho que chegou a hora de fazer um vídeo sobre isso por causa dessa quantidade de gente sugerindo, né, esse tema. Então, vamos hoje, né, nós vamos falar sobre essas listas dos melhores 25 charutos do ano. Se você está esperando que eu fale quais são os meus 25 preferidos, eu vou te decepcionar, que não é sobre isso esse vídeo. O tema do vídeo, a abordagem do vídeo é baseada mesmo no que o pessoal felizmente me pediu para falar, sugeriu que eu falasse, que é o que eu acho dessas listas, né? O que essas listas, do meu ponto de vista, representam dentro da indústria de charutos. Bom, para começar a falar sobre essas listas, eu acho que a gente tem que começar falando ou tentar identificar quem que faz essas listas, né? E é um grupo de pessoas, eu acho que todo mundo já sabe, mas são o que? São as revistas, sejam elas eletrônicas ou físicas, os blogs sobre charutos, os influencers e as lojas. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses produtores de listas, mas a lista mais famosa, aquela lista que elege de fato o melhor charuto do ano, é a lista publicada pela revista Cigar Aficionado. Cigar Aficionado, eu acho que tem uma coisa muito legal até hoje em dia, que ela continua sendo publicada como uma revista, em papel. Então, se você assina a revista, você recebe essa revista mensalmente na sua casa. A revista é um objeto em extinção, né? E a Cigar Aficionado é muito bem impressa, belas fotos, tem lá suas matérias, você pode gostar ou não, achar isso ou aquilo. E dentre todas essas edições, a última edição do ano, traz a lista que também é, talvez hoje em dia, talvez não, certamente hoje em dia, muito mais visitada, muito mais esperada online. Então essa Cigar Aficionado é a lista, né? E todas as outras listas, pelo menos no meu entendimento, vieram depois da Cigar Aficionado. Eu nunca ouvi falar de uma que tenha vindo antes e que tenha sido mais importante que a Cigar Aficionado. E elas seguem o formato dos 25 melhores charutos do ano, o Top 25. Há algumas empresas ou blogs, né, o que quer que seja, que faz lista, alguns desses blogs e tal, eles tentam inovar criando outras listas além da lista dos melhores charutos do ano. Por exemplo, a lista das melhores fábricas, a lista das melhores embalagens, mas a lista que realmente importa para o mercado é a lista dos melhores charutos do ano. E aí tem aquela pergunta que todo mundo faz, que toda vez que se toca no assunto de listas a gente pode ou não confiar nessas inúmeras listas, incluindo a da Cigar Aficionado, que são divulgadas anualmente
nos dizendo quais são os melhores charutos do ano. Lembrando que essas listas normalmente são completamente diferentes umas das outras. Tem muitas coisas iguais, muitos charutos que estão ali em mais de uma lista, mas elas não são a mesma lista de jeito nenhum. E aí surge essa pergunta, a gente deve confiar ou não? Então vamos começar pensando um pouco em quem faz essas listas, tá? As revistas, os blogs e os influencers, eles têm algo em comum, que eles precisam de patrocínio para sobreviver. Tem seus custos, eles têm seus objetivos, os custos da revista a gente já sabe, é óbvio, né? Agora do blog e dos influencers já são uns custos mais mesmo da pessoa, do grupo de pessoa, os custos de produção são bem menores. Mas como que esses custos são cobertos? Através de patrocínio. E as lojas que também fazem, que também lançam as suas listas dos melhores charutos do ano, elas precisam manter uma boa relação com as marcas de charuto. Então, aí é nesse ponto que surge a desconfiança, ou surge o questionamento da legitimidade dessas listas. Uma coisa eu acho que não vale a pena, é uma bobagem mencionar, que as posições são compradas. Isso eu acho uma asneira, para ser bem sincero. Porque nenhuma lista, nenhuma empresa, principalmente quanto mais importante for essa publicação, vai oferecer, vai aceitar, vai dar recibo da venda. Isso é mais ou menos isso. Seria péssimo para as duas partes, para quem vendeu e para quem comprou. Então isso eu acho uma grande bobagem quando dizem que isso tem valor. E no frigir dos ovos, eu acho que cada pessoa tem que usar o seu discernimento para saber até que ponto essa lista ou aquela lista é uma lista legítima, uma lista que representa a preferência ou as escolhas ou as análises de quem a fez ou do grupo de pessoas que fez aquela lista. Você, acho que na verdade, tem que analisar a credibilidade de quem está fazendo aquela lista. E aí usar o seu discernimento para entender aquela lista desta maneira ou daquela maneira. Eu entendo que essas listas são indiscutivelmente uma forma de promoção, uma forma de informação para a gente que consome charutos e que não tem ali, pelo menos eu nunca vi, dos poucos charutos que eu tive a curiosidade de ver se estão na lista, que eu soube que estavam nesta ou naquela lista, que eu refuto listas legítimas, charutos de baixa qualidade. Então, charutos de boa qualidade, eu diria que sempre charutos de boa qualidade e são incluídos nessas listas, independente de ser este ou aquele criador de lista que eu confio. Aí, de novo, use seu discernimento para achar aí suas medidas para ver se essa lista é válida para você. Um outro aspecto que eu levo em consideração quando eu vou pensar numa lista, ou vou procurar entender aquela lista, são, né, os critérios usados pelo autor para considerar aqueles charutos, para colocá-los em posições dentro da lista, ou colocá-los na lista ou não colocá-los na lista, né? E antes de falar desses critérios propriamente dito, eu queria falar de um artifício usado por esses autores que eu não consigo entender, que são as notas dadas ao charuto. Tá? Eu consigo entender a ideia de preferência. Tá? Eu gosto mais desse charuto do que daquele. E consigo também entender você afinar um pouco essa sua preferência, hierarquizando. Eu gosto mais deste do que deste outro que eu também gosto. Agora, alguém me falar que o charuto X tem uma nota 9.3
e o charuto Y tem uma nota 9,7 e por isso este é melhor do que aquele, eu não consigo digerir, eu não consigo entender simplesmente isso. Talvez a minha capacidade de abstração seja muito pequena, ou eu não consigo entender o sentido disso. Mas quais os critérios que foram usados para um ter 0,3 e o outro ter 0,7 de nota? Será que a pessoa fumou tantos charutos assim que essa nota 9,3 é absoluta? Esse charuto é um pouquinho melhor, um pouquinho pior do que todos os outros charutos? Sabe? A memória da pessoa é tão grande que ela vai lembrar de todos os charutos que ela fumou para saber que este é um décimo melhor do que aquele. Então, assim, simplesmente é uma coisa que para mim é uma outra asneira dita a respeito de charutos. Porque eu gosto e eu não gosto bastaria para resolver essa questão de hierarquia entre os charutos, os blends, os wrappers, o que quer que seja. Falando agora, de fato, dos critérios que eu acho que são relevantes e que são usados pelos autores dessas listas, eu já me informei, já li, já vi alguns desses autores de listas, eles publicam os seus critérios. E eu sempre procuro saber quais são. E os que eu acho mais relevantes, as listas que eu considero, elas usam mais ou menos esses critérios que eu vou falar agora. E eles começam pela aparência do charuto, não só pelo wrapper em si, pela beleza ou pela a estrutura da folha do wrapper, mas também pelo design gráfico, pela embalagem e pelo aspecto visual do charuto no geral. E também pela construção, mas não a construção relacionada à performance de você fumar o charuto. Mas se o charuto ele é paralelo, se quando ele é um figurado, se as curvas são harmônicas, né, elas acompanham dos dois lados, a cabeça do charuto, né, se o cap também, o pé, o furo, e quando o charuto é barber pole, tudo isso, né, parte de construção visível, isso tem que ser analisado, eu acho que é um critério legal. Aí você vai pensar do ponto de vista da performance técnica, aí a gente já está pensando durante a fumada, como que o charuto se comporta durante a fumada, como que a queima, se ela é regular ou não, se a cinza é uma cinza sólida ou ela fica desmanchando, a cor da cinza às vezes, a estrutura da cinza, né? E principalmente a capacidade do wrapper de manter a integridade física do charuto durante a queimada. Porque nem todo mundo condiciona seus charutos da maneira apropriada, às vezes as condições de fumada também são muito extremas, você tira seu charuto de um ambiente úmido e vai fumar num ambiente extremamente seco, vice-versa. Então todas essas variáveis que o wrapper, principalmente, mas o binder também, tem que serem bem feitos a ponto de suportar todo as intempéries do ato de fumar. Você está queimando o seu charuto. Desculpa. E principalmente, eu acho que o critério mais importante de avaliação está ali dentro daqueles 6 elementos que compõem um charuto, né? Que é o aroma, o sabor, a intensidade desses sabores, que seria o body, né? O equilíbrio de todos esses sabores, a complexidade dos sabores também, e a permanência, que seria o finish. Então esses 6 elementos são o que, na verdade, determinam se o charuto é legal ou não, associado aos outros que eu já mencionei. Mas, na minha opinião, esses são os critérios ou os aspectos que um autor de lista, um avaliador de charutos, deveria observar toda vez que ele está julgando, né, muito palavra meio fora de lugar, mas que ele está avaliando, que ele está dando a opinião dele, acho que esse é o melhor termo, está dando a própria opinião sobre um determinado blend. Há também um outro critério, que é evidentemente levado em consideração, mas não é muito técnico, que é o gostei ou não gostei.
Cada um tem a sua preferência, e isso, obviamente, se a pessoa vai fazer vai dar sua opinião sincera, legítima, clara, indo ao ponto que interessa, ela vai dizer se ela gostou ou não, se é do gosto dela ou não. O que não quer dizer que se você discordar do gosto dela, você está errado, obviamente, né? Agora, tudo isso só faz sentido, todos esses critérios, inclusive a preferência pessoal de quem está fumando aquele charuto, só vai fazer sentido numa lista se forem opiniões, se forem preferências, né, legítimas, vamos chamar de mais técnicas do que pagas, né? Usando uma palavra que cabe ser usada nesse tipo de lista. É meio rude, é meio ir ao extremo da discussão, mas deve existir alguma coisa aí que envolve um certo pagamento promocional nas listas, como há nas avaliações. Então, de novo, o seu critério, o seu bom senso é que vai te dizer qual lista que é mais valiosa, mais útil para você seguir ou você se informar sobre as novidades do mercado. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. E aqui no Brasil, há uma lista de melhores charutos do ano? Vocês conhecem muito mais do que eu o mercado, por isso que eu estou perguntando para vocês. Se houver essa lista, eu pergunto também, há um número de lançamentos anuais de novos blends que justifique uma lista? Porque a gente sabe que quanto maior for o número de lançamentos, quanto maior forem as opções para serem avaliadas, mais representativa do mercado vai ser essa lista. E uma última pergunta, se houver lista ou listas, usando os seus critérios de avaliação da legitimidade da lista, qual conclusão que você tiraria? Eu estou fazendo essas perguntas, aí você responda para você mesmo, aí não precisa de colocar nos comentários, não estou pedindo para você ser crítico ou ser fazer elogios a essas listas, eventuais listas brasileiras, tá? Estou só plantando uma sementinha aí na sua cabeça. Agora, eu tenho uma lista que eu acho uma lista muito legal, que acontece todo ano no mercado americano de charutos. É a Consensus List, ou a lista de consenso. Ela, na verdade, ela consolida inúmeras outras listas que são feitas por vários autores. Quem faz essa Consensus List é um blog que usa critérios que dão peso às listas e às posições que cada charuto encontra nessa lista ou naquela lista. É uma publicação que eu reputo muito séria, uma publicação que eu procuro sempre me informar sobre os charutos através dessa publicação. E essa Consensus List, ela na verdade, ela reflete o cenário criado por todas as listas. Não é uma opinião do autor, não é uma lista de preferências pessoais ou do grupo de pessoas dessa publicação. Ela é uma tabulação dos dados que são colhidos nas outras listas. E eles têm um pré-requisito que eu acho muito importante. Nenhuma lista publicada, né, por loja de tabaco, de charutos, de revendedores, ninguém que faça comércio de tabaco a sua lista entra nessa Consensus List. Esse blog é patrocinado pela indústria, tem inúmeras marcas que patrocinam o blog, mas, na minha opinião, usando o meu bom senso, eu acho que essa relação comercial entre este blog e a indústria, as marcas, não afeta esse tipo de lista que eles promovem, a Consensus List. Essa lista, ela vem sendo publicada desde 2011. Eu não vou dar o link dela aqui, nem na descrição, nem vou falar o nome da publicação, mas como que eu já falei até agora, alguém tiver interessado, eu tenho certeza que não vai ter dificuldade de encontrar, né? Nem preciso dizer como encontrar, obviamente, né? Encontrar essa Consensus List, esse é o nome da lista.
Então, gente, é isso. Acho que não tem muito mais o que falar sobre essas listas. E, de coração, espero não ter que voltar a falar dessas listas novamente nesse nível de detalhamento e tudo mais. Acho que é um assunto meio que pouco relevante quando a gente vai falar sobre o ato de fumar, sobre as coisas legais que tem no mundo do charuto. Tá aí a minha opinião. E eu só queria dizer também uma última coisa, que o thumbnail, né, a foto que vem no vídeo aqui no YouTube e nas outras plataformas também, onde os vídeos são publicados, eu sempre faço todas os outros thumbnails, fui eu que fiz, no Photoshop e tal, eu que acho as imagens e tudo, edito, mas essa foi criada pela inteligência artificial. Eu pedi a uma das inteligências artificiais que criasse uma foto de um cigar lounge com o tema Top 25 Cigars of the Year. E eles criaram essa imagem que está aí no vídeo. Então, por favor, se gostou do vídeo, deixe o dedão para cima, o like, se não gostou, para baixo, comente e compartilhe se você achar interessante. Até o próximo vídeo e até lá, fumem bem. Tchau.